Bom dia, meus queridos. Hoje é 9 de fevereiro, sexta-feira, e o tema do devocional de hoje vai ser: Quando todos forem egoísmo, seja amor. A leitura que nós iremos estudar hoje, novamente, vai estar lá no livro de Provérbios, e hoje vai ser o Provérbios 11. Diz o seguinte: O Senhor detesta balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Quando vem um orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. A integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. De nada vale a riqueza do dia da ira, mas a justiça livra da morte. A justiça dos irrepreensíveis lhes abre um caminho reto, mas os ímpios cairão por sua própria impiedade. A justiça dos retos os livra, mas os infiéis serão capturados pelos seus desejos. Quando o ímpio morrer, a sua esperança perecerá, e qualquer confiança em seu vigor perece. O justo é salvo das tribulações, e o ímpio toma o seu lugar. Com a boca o ímpio destrói o próximo, mas pelo conhecimento os justos se livram. Quando os justos prosperam, a cidade exulta. Quando os ímpios perecem, há cantos de alegria. Pela bênção dos retos, a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios é destruída. Quem não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas o homem de entendimento fica em silêncio. O caluniador trai a confiança, mas a pessoa confiável guarda o segredo. Sem orientação, a nação cai, mas a vitória se alcança com muitos conselheiros. Quem serve de fiador a um desconhecido certamente sofrerá, mas quem se nega a comprometer-se está seguro. A mulher bondosa conquista o respeito, mas os homens cruéis só conquistam riquezas. A mulher leal se beneficia a si mesma, mas a cruel prejudica o seu próprio corpo. O ímpio recebe salário enganoso, mas quem semeia justiça colhe segura recompensa. Quem recebe na justiça alcança a vida, mas quem sai em busca do mal corre para a morte. O Senhor detesta os perversos de coração, mas os de conduta irrepreensível dão-lhe prazer. Esteja certo que o ímpio não ficará impune, mas a descendência do justo será poupada. Como anel de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita, mas indiscreta. O desejo dos justos resulta em bem, mas a esperança dos ímpios em ira. Há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveria dar e caem na pobreza. Os generosos prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio também receberá. O povo amaldiçoa aquele que retém o trigo, mas a bênção coroa aquele que se dispõe a vendê-lo. Quem procura o bem alcança favor, mas o mal chegará àquele que o busca. Quem confia nas suas riquezas certamente cairá, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. Quem causa problemas à sua família herdará somente o vento, e o insensato será servo do sábio de coração. O fruto da retidão é árvore de vida, e sábio é aquele que salva pessoas. Se o justo recebe da terra a punição que merece, quanto mais o ímpio e o pecador. Amém. Meus queridos, nós não somos justificados por nossas obras, né, pelas coisas que nós fazemos, porém, elas mostram a nossa verdadeira identidade. As obras, elas não nos justificam, mas elas são como uma evidência da nossa justificação. Nós não alcançamos o favor de Deus com obras, mas Deus que alcançou o nosso coração. Quando Ele alcança o nosso coração, Ele nos faz frutíferos. E quem crê em Deus é solícito na prática de atos de generosidade, pois essas práticas honram a Deus e elas tendem a abençoar outras pessoas.
e levar esse estilo de vida em abençoar outras pessoas, em ser transbordante positivamente na vida de outras pessoas, exige uma rédea curta, em nossa língua principalmente, e que é o instrumento mais frequentemente utilizado para poder gerar discórdia e conflito, né? São as palavras que saem das nossas bocas. E tudo o que sair das nossas bocas deve passar por 3 peneiras. A primeira peneira do é verdade? É necessário? Edifica? Se depois de ter sido passado por essas 3 peneiras, ainda assim aquilo ali permanecer, então prossiga. Meus queridos, que nós não sejamos arrastados por discussões inúteis, mas guiados pela verdade da palavra. Porque fato é que uma palavra lançada, uma palavra dita, ela não tem retorno. Depois que a gente disse aquela palavra, e muitas vezes, né, a gente machuca o outro, a gente fere o coração do outro, a gente pode até pedir desculpa, mas, né, como uma taça de cristal quebrada, a gente não consegue colar. E aquela taça, ela não vai, né, retornar à sua originalidade. A palavra lançada, ela não se retorna à sua originalidade, ainda que a gente peça desculpa, ainda que a gente se arrependa, ainda que a gente peça perdão. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com tudo que sai da nossa boca. Minha mãe, ela costumava falar uma frase sempre, que a língua, ela é o maior chicote do corpo, e é verdade. Nem nossas atitudes físicas, é muito que sai da nossa boca. Então, que a gente sempre faça essa reflexão ao proferir opiniões, ao falar dos outros. Esses dias eu ouvi uma frase e algo que eu falei, nossa, eu vou adotar isso para a vida, que é: fale muito de Deus, fale pouco de si e nada dos outros. E isso é a mais pura verdade. Eu já falei isso já em outros episódios, a gente tem o hábito de classificar os pecados em caixinhas, né? O pecado grande e o pecado pequeno. Aí a gente coloca lá a fofoca como o pecado pequeno, que é o pecadão e o pecadinho. E aí o amiga nem te conto, nossa, você viu o que fulano fez, nossa, você viu a roupa de fulano, nossa, você viu o que fulano tá fazendo. E aí normalmente o nosso amiga nem te conto vem acompanhado de uma crítica da vida de uma outra pessoa, vem acompanhado de uma ridicularização sobre a vida de uma outra pessoa. Isso edifica? Isso é verdade? Isso é necessário? Isso constrói? Isso edifica a vida, né, de quem está ouvindo, de quem está falando e de quem está sendo falado? A gente tem que tomar muito cuidado com o que sai da nossa boca. A gente tem que entender a importância das nossas palavras. Meus queridos, Deus, ele criou o universo pela palavra. Lá em Gênesis, né? Então o universo não era nada e Deus proferiu a palavra, né, que criou-se para poder criar-se o vento, e criou-se o vento, criar a terra e criou a terra. O poder que a palavra tem. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que sai da nossa boca, com as coisas que a gente fala de outras pessoas. Que sejam sempre palavras de sabedoria, palavras para poder abençoar a vida de outras pessoas, porque as palavras, elas têm poder. Que a gente busque não reclamar, porque eu já falei isso aqui diversas vezes, o quão perigoso reclamar é. O reclamar é você clamar 2 vezes aquilo para a sua vida.
porque o né, significa refazer, fazer duas vezes. E o clamar, né, pedir com força, pedir do coração, clamor. Então, o reclamar normalmente é de uma situação negativa. Reclamar, clamar duas vezes. Então, a gente tem que ter muito cuidado com tudo que sai da nossa boca, com tudo que sai da nossa língua. A principal fonte de motivação para refrearmos a nossa língua deve ser o amor e a gratidão pela vida eterna que nós recebemos de Cristo e por permanecermos nele. Nós simplesmente iluminamos o caminho das pessoas como o sol. E o sol, ele não depende da paisagem nem das pessoas que recebem sua luz e o calor. O sol, ele não escolhe quem ele vai iluminar ou aquecer. O sol, ele não escolhe quem ele, né, não vai iluminar também. Ele simplesmente aquece todos, porque sua natureza é brilhar. E nós temos essa natureza iluminada, que se manifesta pela compaixão por todos, sem julgar ou escolher quem merece e quem não merece. Então, que nós sejamos sol na vida de todos aqueles que tiverem a oportunidade de cruzar os nossos caminhos. Como herdeiros da promessa de vida eterna, né? Que a nossa breve passagem aqui na Terra seja preenchida com boas obras que são o resultado de uma vida plena, de uma vida com Cristo, de uma vida de imagem e semelhança de Cristo. E que a luz do sol, ela resplandeça diante de todos nós, para que todos nós venhamos a conhecer e glorificar a fonte dessa luz maravilhosa, que é a luz de Deus Pai. Deus, ele nos dá todos os dias uma nova oportunidade de viver, uma nova oportunidade de sermos sol, de sermos luz na vida de outras pessoas, de sermos luz na vida de todos aqueles que cruzarem o nosso caminho. Então, que sejamos luz na vida das outras pessoas, que possamos proferir palavras de amor, que possamos proferir palavras de esperança, palavras de fé, testemunhos de fé, palavras de coragem, que possamos ser incentivadores de pessoas. Amém? Pai, obrigado por mais um dia que se inicia, obrigado por nos permitir acordar, por nos permitir respirar. Pai, obrigado pela nossa casa, pelo nosso lar, pelo nosso pão de cada dia. Pai, obrigado pela nossa família, pelos nossos entes queridos, pelos nossos amigos, obrigado pelo meu marido, pelo meu pai, por todos os meus familiares, obrigado pelos nossos bichinhos. Pai, obrigado pelo nosso trabalho, obrigado por permitir ter um relacionamento íntimo com você, Pai. Pai, no dia de hoje nós te pedimos e clamamos, dai-nos um coração cada dia mais parecido com o teu, Pai. Nos ajude a vigiar a nossa boca, nos ajude a vigiar os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações, Pai. Que da nossa boca só possa sair palavras de incentivo, palavras de esperança, palavras de fé. Inibe da nossa boca, Pai, toda a fofoca, toda a crítica, toda palavra de mal, toda palavra que não seja construtiva, toda palavra que seja para poder criticar, toda palavra que seja para poder diminuir outro irmão, Pai. Que possamos cada dia mais ser como imagem e semelhança de Ti, Pai, pois só assim saberemos que estamos caminhando no caminho correto e estaremos cumprindo os propósitos que o Senhor tem para as nossas vidas aqui na Terra, Pai. Amém. Meus queridos, muito obrigado pela companhia. A gente se encontra amanhã novamente. Fiquem todos com Deus e compartilhe esse devocional com outras pessoas. Vamos transbordar o amor de Deus, vamos espalhar o amor de Deus, vamos espalhar a palavra de Deus na vida de outras pessoas.